vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que está acompanhando a partir de agora o programa Em Tuas Mãos aqui na TV Meio Norte. É uma alegria poder contar com a sua companhia até às 8 horas da manhã. E hoje, para começar bem este programa, nós convidamos alguns membros da família franciscana do Piauí para rezar com a gente a oração inicial. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nós agradecemos, portanto, os membros da família franciscana que rezaram com a gente a oração de São Francisco de Assis. E agora eu convido você a acompanhar uma entrevista sobre a mensagem do Papa para este mês de setembro, que ele pede a oração pelo meio ambiente. Vamos acompanhar. E nós vamos falar agora com Jéssica Lima, ela que é coordenadora da família franciscana aqui no Piauí, para falar sobre a mensagem do Papa Francisco para o mês de setembro. Ele pede para que rezemos pelo meio ambiente. Jéssica, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada, paz e bem a todos e todas. É sempre um grande prazer a gente estar junto aqui em comunhão. Então, Jéssica, conta pra gente o porquê dessa súplica do nosso Papa Francisco para essa questão do cuidado com a casa comum. Então, Papa Francisco, ele numa compreensão muito divina, ele entendeu que essa consequência de desgaste natural do meio ambiente é uma consequência negativa do nosso comportamento, né? Da nossa relação com as criaturas de Deus, com a criação em toda a sua extensão. Então, ele nos apela a rezar por isto, porque quando a gente reza, a gente entra em extrema comunhão e necessidade de conversão. A gente não reza somente para celebrar, a gente reza para refletir e o que se pode fazer diante daquilo. E isso é ser santo, né? E diante desse pecado ecológico, Papa Francisco nos convida para rezar e interiorizar uma necessária e urgente conversão evangélica. Então, quando ele nos pede nesse jubileu, né, nesse jubileu da Terra, refletir, resgatar, reorientar, mas especialmente se reconverter. É com o próprio plano de Deus, né? Deus, quando nos deu a vida, nos permitiu o compromisso de tratar toda a sua extensão com muito carinho, com muito amor. Então, o pecado ecológico, hoje ele vem sendo refletido na necessidade de nos convertermos a esse chamado que é o grito da natureza, diante de todas as dores que a gente tem, não só humanas, mas especialmente também essa ecológica. Então, ele nos pede para refletir, rezar, celebrar, mas também trazer conosco a necessidade de conversão evangélica, ecológica diante dessa questão evangélica, né? Bom, e essa mensagem do Papa também tem relação ao tempo da criação, que se iniciou no primeiro dia, né, do mês de setembro e vai até o dia 4 de outubro, que é quando celebramos a solenidade de São Francisco de Assis. Jéssica, qual é o significado, né, desse tempo? Então, esse tempo, meus irmãos, é um convite a um compromisso de reflexão e de mudança de postura na nossa relação com o Criador e todas as suas criaturas. Muitas vezes a gente reflete que São Francisco é a figura que finaliza esse tempo tão somente por ser padroeiro da ecologia. Mas não se trata somente disso. São Francisco é uma figura que facilita o diálogo na diferença.
Então, como são iniciativas entre diversas comunidades cristãs, São Francisco também está representando o diálogo interreligioso. Então, é um tempo que a gente tem que ter pílulas diárias para refletir o nosso compromisso e a nossa conversão ecológica, que é, se não o mais importante, mas o ponto de partida da conversão evangélica. É nos compreendermos como parte de todo esse organismo, ecossistema que grita dores. E junto dele, né, a gente também grita, os pobres, né, reflete, é termômetro para tudo. Então, é um tempo que exige de nós reflexão e mudança de postura. Bom, Jéssica, o Papa fala também sobre a ecologia integral. Como nós cristãos devemos entender essa mensagem? Ecologia integral é compreender que o conceito perpassa por eu faço parte e eu também sou responsável pela continuidade disso. Gente, nós só temos uma terra para morar. Ou a gente cuida dela e compreende que tudo nela é um presente, e um presente que a gente precisa deixar para todos. Porque, meus irmãos, entendam, a irmã natureza é um banquete em que todos e todas precisam participar. E não está acontecendo há muito tempo por conta do nosso egocentrismo. E a gente precisa mudar o egocentrismo pelo ecologismo, em que a gente traz a ecologia e toda essa extensão de criatura de Deus para o centro das nossas vidas. São Francisco era muito poético quando ia perceber isso. Ele não conseguia falar com Deus por meio de outras coisas, era por meio das criaturas. A oração dele era constante ao perceber que os passarinhos, a água, o sol, a lua, o vento, o ar, os irmãos, a fome, né? A comida que saciava aquela fome, isso tudo era o sopro de Deus e um sopro espontâneo, em que a gente já tem de graça. Então, o nosso dever como cristão é compreender a ecologia integral como um ponto de partida e uma maturação da nossa vocação. Não podemos ser bons fiéis, bons cristãos, se a gente não chora com a natureza que grita dores de parto, né? Então, Jéssica, além da oração, o Papa pede também ação. Como nós, cristãos, devemos agir? Qual o primeiro passo tomar para atender esse pedido do Papa Francisco em relação ao meio ambiente? O desastre que a gente já causou precisa ser reparado. Então, o primeiro ponto é parar. A gente precisa parar e junto de todos nós, todas as máquinas. Esse desenvolvimento técnico-econômico, ele precisa parar para respirar. A gente precisa se olhar. E junto disso vem o quê? A necessidade de rodas de conversa. Nós, enquanto instituição, enquanto irmãos, Igreja e Fraternidade Universal, a gente precisa desenvolver a técnica digamos, a rotina de conversar sobre isso, né? De estreitar as relações e trazer para o seio da nossa família, como o próprio Papa fala na encíclica, no seio da nossa escola, da nossa profissão, do nosso meio social, as questões ambientais. Então, primeiro de tudo, é tornar esse assunto comum. Mas eu não sei falar sobre isso. É falando que se aprende, é discutindo que se aprende, é indo atrás que a gente entende. Então, as mudanças mais emergenciais de fato, a de conscientização, de compreender que o consumo obsessivo é doentio e, além de tudo, é um pecado. Porque os nossos recursos naturais, eles são findáveis e eles estão, de fato, se acabando. A gente precisa parar, resgatar, restaurar. Então, nossos municípios, eles doam mudas. Tem muito lugar aí que tem espaço para árvore. Cata uma muda, planta essa muda, cuida dessa árvore como se fosse um compromisso seu. E a médio prazo, todos nós cuidando dessas pequenas coisinhas, a gente vai conseguindo restaurar todo o desastre ambiental que a gente causou na nossa irmã natureza. Obrigada, Jéssica, por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Aqui você será sempre bem-vinda. Obrigada a todos pelo espaço, é sempre um prazer estar em casa, já tantas vezes. Família franciscana, né, saúde a todos e um abraço fraterno, de paz e bem. E ainda é tempo da gente refletir. Aproveitem aí até o dia 4 de outubro para a gente caminhar junto nessa construção e conversão que é coletiva. Forte abraço, de paz e bem. Olha, e não deixe de acompanhar as redes sociais da Arquidiocese de Teresina no Facebook
e no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece na nossa arquidiocese, tá certo? E agora nós vamos para um rápido intervalo e já já tem mais programa em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E ainda dentro dessa temática do tempo da criação, do cuidado com a casa comum, vamos acompanhar agora um testemunho da Letícia Florencio, ela que tem uma relação especial com esse cuidado com o meio ambiente. Olá, paz e bem, eu sou a Letícia, faço parte da Juventude Franciscana de Teresina e também da Conferência da Família Franciscana do Piauí. Para mim é uma alegria poder compartilhar um pouquinho sobre o movimento católico global pelo clima e de como os seus projetos têm ajudado na minha jornada pessoal em busca de uma conversão ecológica. O movimento católico global pelo clima ele surgiu lá em 2015, ali próximo ao lançamento da Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado com a nossa casa comum. E ao longo desses 5 anos, o movimento que existe, está presente em todos os continentes, ele busca ajudar a Igreja Católica, construir, caminhar junto com a Igreja Católica, a colocar a Laudato Si em prática, realmente viver, não somente refletir, não somente ler, e o mais importante, não esquecer esse documento tão importante, histórico, que é a Laudato Si, mas realmente colocá-la em prática, especialmente nesse momento em que o Papa Francisco nos convoca a olhar para a nossa casa comum, que necessita do nosso protagonismo, da nossa ação, do nosso cuidado, para proteger dentro dessa crise climática que vem atingindo especialmente os mais pobres. E o Movimento Católico Global pelo Clima, ele tem inúmeras iniciativas dentro de esferas diferentes, mas uma dessas iniciativas que tem sido uma porta de entrada para muitas pessoas entender a Laudato Si, entender esse chamado, essa convocação do Papa Francisco, é o curso de animadores da Laudato Si, que para mim é uma alegria sempre poder conferir. A gente tem no movimento pelo menos 2 turmas todo ano, uma turma no primeiro semestre e uma turma no segundo semestre. E o curso de animadores Laudato Si, ele realmente, através de conferências, de reflexão, de projetos e de muito estudo e absorção de conhecimento, a gente entende por que a Laudato Si é tão importante, por que nós somos protagonistas nesse processo de entendermos que precisamos ter uma conversão ecológica de fato, né? E o curso de animadores Laudato Si, ele tem sido essa porta de entrada para muitas pessoas e para mim é muito especial poder fazer parte e agora mais recentemente também colaborando com a equipe do Movimento Católico Global pelo Clima para os países de língua portuguesa. E agora você fica por dentro de tudo que foi notícia na Arquidiocese de Teresina na última semana. Vamos chamar agora a nossa repórter Joyce Fernanda. Bom dia, Joyce, é com você. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos assiste aqui no programa Em Tuas Mãos. E na última segunda-feira, dia 14 de setembro, aconteceu a exaltação da Santa Cruz e também a abertura da Romaria da Terra e da Água. Sobre esse evento, você acompanha agora uma matéria especial. A festa de exaltação da Santa Cruz acontece todos os anos com o objetivo de celebrar a cruz como instrumento de salvação. No Santuário de Santa Cruz dos Milagres, que faz parte da Arquidiocese de Teresina, o tema escolhido para este ano foi o Santuário em Sua Casa. O arcebispo Dom Jacinto Brito foi quem presidiu a missa e fala sobre o significado desse momento. Certamente nós temos um privilégio em nossa arquidiocese, porque a padroeira da nossa arquidiocese é Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora das Dores. E temos o nosso santuário arquidiocesano, que é da Santa Cruz. Então, esse mistério da redenção, que é um só, realizado por Jesus em nosso favor,
ao qual ele associou a Virgem Maria como mãe das dores, a nova Eva ao lado do novo Adão, que gerava a humanidade redimida e renovada. Então, eu digo, é um privilégio. Antes deste novo e belo santuário, as pessoas já vinham aqui. Não vinham para contemplar nada de novo e nem de encantador. Vinham pela fé ao encontro de Cristo na sua cruz. Então, para nós, de fato, é um pulmão com o qual a Igreja de Teresina respira. Isto é, o pulmão do santuário ao lado do pulmão da catedral. O evento sempre conta com uma numerosa presença de romeiros, mas devido à pandemia do novo coronavírus, a participação presencial não se tornou possível. Na intenção de aproximar os fiéis da celebração, o santuário usou de suas mídias digitais para transmitir a missa. Padre Valdiano Araújo fala sobre os detalhes desse momento. Neste ano, nós fomos surpreendidos que os romeiros não puderam entrar na cidade, tinha a questão do lockdown, então houve aquela barreira. Então nós arrumamos um espaço para que a gente pudesse dar a bênção dos romeiros, para que pudessem voltar para casa com auxílio espiritual. Então que eles não voltassem sem a devida atenção da igreja. Interessante, no local onde escolhemos para ser o local da bênção, encontramos lá uma pedra, e sobre essa pedra tinha um cacto. Eu acredito assim, aquela pedra vai representar a situação que nós estamos vivendo, na pandemia, todo aquele momento de tensão, todas aquelas negatividades também que vêm ao nosso redor. Então a pedra vai simbolizar todas as dificuldades, mas o que eu achei bonito foi o quê? Foi aquele cacto sobre aquela pedra. Então ele não se deixou se abater pelas características da pedra. E muitos romeiros, de fato, de forma magistral, mesmo estando longe do santuário, eles não se abalaram, não se deixaram abater. Então, apesar de a gente celebrar assim o público, mas, na verdade, nós atingimos o nosso público em escala maior. Por quê? Porque o tema do nosso festejo esse ano foi o quê? O santuário em sua casa. Olha só, o santuário em sua casa. Então, podemos dizer que cada casa do romeiro era um santuário. Se fiquei imaginando, um diálogo, por exemplo, de Satanás com Jesus. Satanás talvez pudesse dizer assim: olha, Jesus, está vendo? Eu consegui afastar os romeiros do santuário. Satanás poderia estar contando vantagem. Só que Jesus diria o contrário. Ao contrário, o santuário agora está presente em cada casa. Dom Jacinto Brito ressalta que mesmo com a proibição da presença dos romeiros no santuário, a fé dessas pessoas não deve ser abalada. Esse ano tivemos uma surpresa inimaginável de termos uma barreira que impediu os romeiros de aqui entrarem. Nós tínhamos, pelas leis governamentais, 700 e tantos lugares marcados com as devidas recomendações da saúde, e poderíamos ter mais 500 com os espaços vazios e até mesmo no patamar. Mas os romeiros foram impedidos de entrar. É um marco que ficará na história desse santuário. Mas o que ficará mais forte ainda é a certeza de que nada disso vai impedir a continuidade da fé. E eu disse na homilia aos romeiros que estavam me escutando, que eu dava minha palavra de honra como pastor desta igreja. Se nós ainda tivermos uma situação semelhante, eu levarei a Santa Cruz para Teresina e lá, com as mesmas exigências que a saúde coloca para os supermercados, para os bancos, para os botequins, para os restaurantes, para o shopping, etc., nós observaremos e daremos livre acesso aos romeiros para venerar a Santa Cruz, até que este lugar tradicional volte a ser um lugar aberto. Durante a celebração da exaltação da Santa Cruz, aconteceu também a abertura da 15ª edição da Romaria da Terra e da Água. A cruz vai percorrer as 8 dioceses do Regional Nordeste 4 até chegar na Diocese de Parnaíba, sede da Romaria para essa edição.
A irmã Magali Gavazzoni, coordenadora da Romaria no Piauí, fala sobre a importância desse evento. Porque quando refletimos sobre o direito da terra, sobre o direito da água para a sobrevivência das comunidades e das pessoas, isso é muito fundamental para nós, porque é um direito sagrado. Então, aqui no Piauí, nós sabemos que tem vários problemas com água, com terra. Então, refletir isso para até propor para a sociedade caminhos novos para que cada um possa ter a sua terra e ter água em abundância, faz com que nós, Igreja Católica, estejamos fazendo a nossa responsabilidade social e o nosso compromisso com a criação. O Frei Antônio Leandro, pároco da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios em Piripiri, paróquia que será a sede da Romaria, fala sobre a expectativa para o evento. Portanto, a nossa Romaria, a 15ª, acontecerá nos dias 17 e 18, em Piripiri, julho de 2018. E você é o nosso convidado a participar dessa nossa grande Romaria com as bênçãos e graças de Deus. E nessa celebração seguirá também a cruz peregrina que percorrerá todas as nossas dioceses e paróquias. O Frei Leandro fala ainda sobre o tema e o lema da Romaria para esse ano. Terra e água, direitos sagrados. São direitos sagrados porque são direitos que Deus criou e nos doou gratuitamente para nós. E por essa razão, cumpre a nós uma grande responsabilidade de preservar a terra e a água, porque Deus deu aos seus filhos e Ele nos deu gratuitamente. Portanto, somos responsáveis pela preservação da água e da terra em nosso estado. É isso que nós queremos com a nossa 15ª Romaria da Terra e da Água. A 15ª edição da Romaria da Terra e da Água vai acontecer em 2021 na cidade de Piripiri. E na terça-feira passada foi celebrada a festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira da Arquidiocese de Teresina. Sobre esse dia, você acompanha agora uma matéria. Todos os anos, no dia 15 de setembro, a Arquidiocese de Teresina celebra a festa de sua padroeira. A ocasião conta sempre com uma numerosa presença de fiéis, mas esse ano, devido à nova realidade vivenciada por conta do coronavírus, a participação dos paroquianos foi limitada. As pessoas que não estiveram presentes acompanharam através das redes sociais da Catedral. Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina, fala sobre essa nova realidade do festejo. Um festejo bem diferente, naturalmente, porque nós temos uma limitação de pessoas para participar, nós temos a ausência da parte social, das quermesses, das partilhas de alimento ali, Então, isso nos dá, de fato, uma carência daquilo que é um dos pontos tão significativos e relevantes da festa de um padroeiro, que é reunir a comunidade. Mas, mesmo assim, nós não perdemos a oportunidade de reunir as pessoas que podíamos reunir, não perdemos a oportunidade de movimentar a comunidade de uma maneira rotativa, de tal maneira que muitos tiveram a ocasião ao longo dos 9 dias de se revezar na celebração e os outros podiam ficar em casa e ouvir através dos meios de comunicação e acompanhar a novena. Os depoimentos do pároco, o padre Kleber, são muito animadores. É o primeiro ano que ele está e mesmo nessa situação especial, ele está muito feliz vendo a alegria da comunidade e o empenho também, seja dos jovens, seja dos casais, em fazer as coisas de uma maneira assim que está dando ânimo e esperança. Então isso nos contagia positivamente. Quem também se pronunciou sobre o assunto foi o padre Kleber Viana, atual pároco da Catedral, que fez a avaliação da festa. Nós conseguimos fazer tudo o que nós nos propusemos a fazer. A participação das pessoas foi, no primeiro momento, 30%, no segundo momento, 50% da capacidade da igreja. E nós tivemos todos os dias a igreja com a sua capacidade
total. E isso nos alegrou. Além do mais, as pessoas foram orientadas a permanecer em casa, sobretudo as que tinham algumas limitações, e nós tivemos como perceber a audiência, né? A presença e a audiência que nos ajudou muito a rezar. Então nós fazemos de todo uma avaliação positiva da nossa festa, pela participação, pela oração e pelo retorno que nós temos tido das pessoas ao longo destes dias. Jéssica Veluma, que está na organização do festejo este ano, conta sobre a importância de participar dessa festa. A festa de Nossa Senhora das Dores nos traz o reavivamento da nossa fé. Ela, em tempos de pandemia, nos faz lembrar das nossas dores, das nossas alegrias também, e nos faz pensar na nossa fé e como nós estamos propagando ela pelo mundo. O participante Frei Francisco Mariano, que faz parte da Fraternidade Maria Mãe de Deus, fala sobre a alegria de comemorar essa data. Acredito que a maior alegria de todo cristão é alegar o coração da Mãe de Deus. Voltando hoje para o coração de Nossa Senhora das Dores, nós nos pomos no local do discípulo amado, João. E nós estamos aqui para consolar o coração tão aflito da Virgem Dolorosa, aquela que se manteve fiel, e voltando para o seu coração nós conseguimos essa fidelidade no caminho, via cruz, esse caminho de amor. A paroquiana Maria Selma, que antes acompanhava as missas com sua sogra, conta que teve sua graça alcançada por intercessão de Nossa Senhora das Dores e, como forma de agradecimento, participa todos os anos do festejo da padroeira. A minha sogra é devota, que é Maria das Dores, ela é devota de Nossa Senhora das Dores. Aí ela vinha todo dia de manhã para a missa, e meu esposo começou a acompanhar, porque ela estava idosa, não podia vir só. Aí eu comecei a acompanhar também, aí desde então eu fiquei vindo para a igreja, sou devota de Nossa Senhora das Dores. Eu tomava remédio para pressão, eu era depressiva, aí fiz um voto com Nossa Senhora das Dores para que Nossa Senhora me livrasse daquela agonia que eu tinha, o coração palpitando, eu ficava nervosa. Aí fiz esse voto e fui alcançada a graça. Hoje eu não tomo mais remédio para depressão, não tomo mais remédio para pressão alta, está tudo controlado. E mesmo com a limitação dos fiéis na catedral, a manifestação de fé dos paroquianos continua firme. Agora convido você a acompanhar uma matéria especial sobre o significado do tempo da criação. O cuidado com a casa comum sempre foi uma das prioridades do pontificado do Papa Francisco, que sempre falou sobre a importância de rezar pela criação. Mundialmente já existia um movimento cristão criado com esse objetivo, o chamado Tempo da Criação. O Papa Francisco realizou a acolhida oficial deste tempo na Igreja Católica em 2015, quando emitiu a carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum. Este ano, durante a sua mensagem para o mês de setembro, o Papa reforçou o pedido de oração pelo meio ambiente. Hoje, não mañana, hoje, temos que cuidar a criação com responsabilidade. O Tempo da Criação acontece todos os anos. Começa no dia 1º de setembro, o Dia Mundial de Oração pela Criação, e termina no dia 4 de outubro, na solenidade de São Francisco de Assis, o santo padroeiro da ecologia. É um período dedicado para a renovação da relação dos cristãos com o Criador e com toda a criação, através do arrependimento, da ação e da alegria de viver em comunidade. E foi com essa missão que o Movimento Católico Global pelo Clima foi criado. No Brasil, quem coordena esse movimento é Igor Bastos e fala sobre a atuação dessa organização. São 5 anos de caminhada e aqui no Brasil a atuação ela é feita em várias frentes. Ela vai desde esse processo formativo da necessidade de mobilizar comunidades, mobilizar pessoas, mobilizar grupos para se engajarem e colocar em prática a encíclica Laudato Si, e que também perpassa por outros caminhos, que vai desde trabalho em conjunto com outras organizações,
de mobilização também, junto com outras organizações, dentro da esfera política, na linha de políticas públicas, na linha de incidência política, e também no aspecto econômico, como, por exemplo, campanhas de desinvestimento em combustíveis fósseis, para que organizações católicas não invistam nessas empresas que têm esse tremendo impacto ambiental e social, que é muito claro e que acontece em várias comunidades, em várias partes do mundo. Então, esse trabalho ele é muito diverso, é um trabalho que entende a necessidade, tanto numa comunidade local, de mobilizar pessoas, quanto de incidência política, de incidência econômica, que são incidências que têm grande importância e que acabam sendo conectadas. Então, essa necessidade de se trabalhar em várias frentes. E para quem pretende saber mais como vivenciar o tempo da criação e conhecer sobre as causas ambientais, Igor explica ainda como proceder. Quem quiser saber todas as atividades que têm acontecido, é só entrar no site tempodacriação.org. Ali tem uma lista de atividades. Hoje, com a crise da pandemia, a maioria dessas atividades são online, então acaba sendo mais acessíveis. Então, quem tem interesse em participar pode buscar essa lista de atividades, e quem tem interesse em organizar a sua comunidade, em organizar algum tipo de celebração, algum tipo de atividade na sua comunidade, também entra no site e procura os recursos. Ali tem guias celebrativos, tem materiais para as redes sociais, então tem muito material que pode ser utilizado, e fica o convite para quem tem mais interesse entrar no site do Tempo da Criação e buscar esses recursos. E também já fica o convite para quem tiver interesse, quem quiser participar com a gente, é só procurar também o Movimento Católico Global pelo Clima nas redes sociais, que tem várias informações e tem vários espaços abertos de mobilização. Em meio às crises que abalam o mundo, os cristãos são convocados a despertarem urgentemente para a necessidade de curar as relações com a casa comum e com os outros. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina para você. Essas e outras informações você confere no site da Arquidiocese de Teresina.org.br. E eu convido você também a acompanhar de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, o programa Em Tuas Mãos no Rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, com Rafael Santos. E agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você acompanha a mensagem do Papa para este domingo. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Me chamo Etevan Carvalho, sou da Comissão Missionária Diocesana da Arquidiocese de Teresina. Estou aqui para convidar você, amados irmãos e irmãs, leigos e leigas, e a você, padre, diácono, para a campanha do mês missionário 2020. O Comide já está disponibilizando as cartilhas para vivermos este mês missionário. E este ano o Papa Francisco nos convida com o tema A Vida é Missão. E o lema, Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Estamos vivendo um tempo diferente, um tempo em que a pandemia, de uma certa maneira, nos distanciou. Mas por isso, a igreja não deixa de ser missionária. E queremos que você venha fazer esta missão conosco, tomando todos os cuidados que é necessário. Por isso, venha até o Comide aqui na Arquidiocese de Teresina, pegar as suas cartilhas, para que junto possamos viver esta missão como Jesus nos ensinou. Nós temos a cartilha, nós temos o cartaz, que como esse que você vê aqui ao fundo, nós temos a mensagem do Papa Francisco, também nós temos o envelope do mês missionário, que é no dia 17 e 18 de outubro, juntamente com os santinhos do nosso padroeiro,
que é São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus. Não deixe de participar. Venha, aceite esse convite de Jesus. A vida é missão. E você pode estar fazendo esta missão também dentro da sua casa. Às vezes nós nos colocamos alguns empecilhos, mas as redes sociais também ela traz esta motivação para nós. Por isso, não deixe de estar evangelizando a sua família, a sua comunidade, a sua diaconia. Venha, participe conosco, juntamente com o nosso bispo Dom Jacinto e o nosso coordenador, Padre Paulo Fernandes. A vida é missão. A todos, eu deixo aqui um abraço da Comissão Missionária Diocesana. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos missionários na messe do Senhor. Muito obrigado e a paz de Cristo. Confira agora o quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. A nossa dica da fé de hoje é o livro O Sacrifício, do padre Wellington Viana, que é lançamento da editora Nova Aliança. O Sacrifício é uma ficção filosófico-teológica na qual estão envolvidos um neurocirurgião, Dr. Antônio Santi, um sacerdote, Padre Miguel, e um filósofo, Bruno. O livro conta a realização de um perigoso transplante de cérebros entre o sacerdote e o filósofo em fase terminal de câncer. A pergunta intrigante após o sucesso da cirurgia é esta: quem está no corpo de Padre Miguel? Será realmente a mente de Bruno? Brunel, uma mistura de Miguel com Bruno? Viverá o drama da busca da própria identidade e será ajudado pela psicóloga Beatriz. Essa é uma dica do programa Em Tuas Mãos. Faça uma boa leitura. E agora nós vamos conferir a história do André Silva. Ele que é o nosso artista da fé de hoje e trabalha com a arte santeira. A arte santeira é uma manifestação cultural e religiosa muito trabalhada no Piauí, tendo bastante presença também em Teresina. Os mestres dessa arte buscam esculpir um pedaço de madeira, transformando-o em uma imagem com significado religioso. O artista André Silva fala sobre o início dessa caminhada. Eu comecei com a arte santeira no ano de 2003, através de uma feira cultural, essas feiras que tem em escola. E desde então eu me apaixonei. Conheci o afilhado do mestre Dinho. Ele me convidou para conhecer lá a oficina, o ateliê dele. Aí eu fui, gostei. Achei bonito, fiquei encantado, né, com as obras. Eu fiquei pensando quando eu cheguei em casa, como é que eles conseguiam fazer aquilo com um pedaço de madeira. E eu me interessei e fiquei indo para lá ajudar ele, também aprendendo. E hoje virou minha profissão. André conta sobre sua relação com a fé e a igreja e como sua avó teve influência nesse processo. Desde criança, minha avó era uma pessoa muito católica. Eu ficava vendo aquelas rezas que tinha assim de casa em casa, aquela santinha Virgem Maria. Inclusive até ela pedia: André, leva ali para mim a santinha na casa da vizinha. Aí a gente levava aqui sempre com o maior cuidado. O artista ganhou na Feira de Artesanato da América Latina no ano de 2018 o primeiro lugar e conta que a peça vencedora veio por meio de uma revelação no momento de suas orações. Acredito que esse prêmio que eu ganhei também é um testemunho assim, de fé, né? Porque eu acabei que eu tive um sonho assim, com essa peça. Eu fiquei pensando nessa feira, nesse salão, nossa, o que é que eu vou fazer? E acabou que veio esse pensamento de fazer o São Francisco tocando a sanfona, que é uma coisa muito típica daqui do Nordeste. Aí eu fiz e eu fui premiado em primeiro lugar. E desta forma, André segue evangelizando através da arte santeira. Vamos acompanhar agora o Palavra do Pastor para esse domingo. Domingo, o dia do Senhor. O dia do Senhor que nos lembra o fato central
da história da nossa salvação. Jesus vence a morte e o pecado, ressuscita glorioso e faz com que este primeiro dia da semana seja o nosso dia santificado. E uma maneira muito prática, irmãos e irmãs que agora estão nos acompanhando neste programa Em Tuas Mãos, uma maneira muito prática de nós vivermos isso é ter em mãos, ter no coração, ter na vida a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Não é mais algo desconhecido para ninguém neste país que o mês de setembro é para a nossa igreja o mês da Bíblia. E a gente pode até se perguntar por que setembro? A palavra de Deus não é para todo dia, claro. Ela é o alimento diário, é a luz permanente na qual caminhamos. Mas para dar um enfoque especial ao livro sagrado, motivar de uma maneira mais forte os membros da igreja a se aproximarem e se apropriarem da Sagrada Escritura, a igreja escolheu o mês de setembro. E você sabe por quê? Porque o dia 30 de setembro é o dia em que nós comemoramos São Jerônimo. São Jerônimo era um padre oriental que viveu em Roma, e quando ele estava ali, ele percebeu algo que era muito gritante na época. O povo não conseguia mais ler a Sagrada Escritura. E sabe por que não conseguia ler? Porque os originais da Bíblia estão em hebraico, a língua que Jesus falava no templo, o aramaico, e o grego, que era a língua comum para os povos daquela época. Quando o cristianismo se espalhou pelo mundo, a língua grega era a língua comum, como hoje o inglês se fala em todo canto. Tanto que os livros do Novo Testamento foram todos escritos em grego, pelo menos as versões que chegaram em nossas mãos. Pois bem, Jerônimo disse, como é que o povo pode ler a Bíblia se ele não entende essa língua? Naquela época, isto é, no século IV, o ano 350, 380, mais ou menos, quando São Jerônimo viveu, a língua mais falada era o latim. Se ele vivesse hoje, ele não ia mais traduzir a Bíblia para o latim, porque o povo já não entende latim. Nem os padres, que estudamos ainda um pouco de latim, não temos mais domínio sobre a língua latina. Mas na época o latim era a língua do povo, do vulgo. Daí ele fez a tradução do hebraico e do aramaico e do grego para o latim. Aí o povo pôde entender. Colocou a Bíblia na mão do povo. Por isso, aquela edição da Bíblia se chama Vulgata, língua do vulgo, Vulgata. E foi interessante. Sabe onde São Jerônimo escolheu de local para ficar e trabalhar na tradução dos textos bíblicos? Um local interessante. Já tive a graça de ter estado lá 3 vezes. Numa gruta ao lado da gruta onde Jesus nasceu, em Belém. Ele foi para lá, carregou seus livros, se dedicou à oração e à tradução. Levou anos traduzindo a Bíblia inteira. E olha que naquela época, para ter um livro, era preciso ter quase uma casa cheia, porque não era em papel. Papel é uma invenção moderna de 500, 600 anos. Tudo era escrito em pergaminhos, em couro de animais e em papiros, que eram folhas de uma planta egípcia prensada que dava para escrever, com pouca durabilidade. O papiro, não sendo em couro, demorava muito tempo. Ele tinha que ter esses papiros e esses pergaminhos originais para ele poder traduzir para o latim em outros semelhantes, até que chegasse a imprensa no papel lá em 1450 e pouco. Vejam que esforço fez este homem. Então a igreja homenageia São Jerônimo,
homenageia São Jerônimo com o mês da Bíblia, em homenagem a ele que teve tanto amor à palavra de Deus, que não quis que ela ficasse presa na mão de alguns, mas se difundisse para todos. Hoje, graças a Deus, a Bíblia, no seu todo ou em parte, está traduzida em mais de 2.500 línguas. Eu mesmo tenho na minha estante uma tradução do Novo Testamento numa língua indígena falada na Amazônia. Os missionários traduziram para que aquele povo indígena ouvisse na sua própria língua, lesse na sua própria língua a palavra de Deus. E eu não queria terminar este programa no mês da Bíblia sem lhe dar uma dica de grande valor. Não basta ler a Bíblia como quem lê um jornal. Há um método simples e eficaz da leitura bíblica proveitosa. Olhe bem, 3 passos. Primeiro, quando eu leio o texto bíblico, eu quero saber o que ele está dizendo. O que o texto bíblico está dizendo? Tomar conhecimento. Com calma, olhando as palavras, os personagens, lendo e relendo o que ele está dizendo. É o primeiro passo. Segundo passo, o que esta passagem bíblica está dizendo para mim? Aí eu vou trazer para a minha vida o que Deus está falando. Terceiro passo, eu falo a Deus respondendo o que Ele me disse. Deus me fala e eu falo a Ele. Olha que coisa boa e simples. Uma leitura bíblica proveitosa passa necessariamente por esses 3 passos. O que o texto sagrado diz, o que ele diz para mim e o que eu digo a Deus a partir desse texto. Vamos concluir nosso programa com uma frase de São Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. E por hoje é só, o programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui. A você eu desejo uma excelente semana. Obrigada pela sua companhia aqui todos os domingos no programa Em Tuas Mãos. E até o próximo domingo, se o Senhor Deus nos permitir, certo? Tchau, tchau! Vivemos contigo.